Nesse vídeo, eu vou te esclarecer um fato inegável. Você vai perder dinheiro em casa de aposta. É bem provável até que já tenha perdido, já que 40% de todos os brasileiros afirmam já terem jogado nas tão famosas bets e perdido dinheiro. Isso acontece porque as casas de aposta foram feitas para que elas ganhem dinheiro, e não fazer você ganhar dinheiro, como muitas propagandas fazem a gente acreditar. E não existe mágica nenhuma. Para que as casas de aposta ganhem dinheiro, você tem que perder o seu dinheiro para elas. No curto prazo, em uma ou outra aposta, você até pode ganhar algumas vezes. Mas no longo prazo, depois de muitas apostas, você invariavelmente vai ficar no prejuízo. E isso é ciência, não é mágica. E é isso que eu quero explicar aqui hoje nesse vídeo. As explicações matemáticas que embasam o fato de que a casa sempre vence. E nunca você. O Brasil vive uma verdadeira epidemia das casas de aposta, as tão famosas bets, e você já deve ter percebido isso. Na televisão, hoje em dia parece que todas as propagandas são de casas de aposta. A maioria dos grandes times de futebol e até os maiores campeonatos brasileiros são patrocinados por essas bets. Na internet, então, nem se fala. Eu já perdi a conta de quantos influenciadores divulgam bets, jogo do tigrinho, cassinos online, até como se fosse uma maneira de fazer renda extra. É por isso que nesse vídeo, além de te mostrar a parte matemática que mostra por que é impossível você ganhar dinheiro no longo prazo com casas de aposta, eu também estou aqui para te mostrar o que as apostas fazem com o seu cérebro e por que tem tantas pessoas literalmente indo à falência por conta dos jogos. As bets são uma nova droga. Para mostrar isso melhor, eu trouxe aqui alguns números bem impactantes. Os brasileiros perdem 24 bilhões de reais em apostas esportivas todos os anos, o que já levou mais de 1,5 milhão de brasileiros ao endividamento. Até mesmo beneficiários do Bolsa Família enviaram mais de 3 bilhões de reais para casas de aposta em apenas um mês. Ou seja, até mesmo quem depende de um programa de transferência de renda do governo federal está colocando esse dinheiro em casa de aposta e comprometendo o próprio orçamento familiar, para você ver o tamanho do problema. De uma maneira simplista, você pode até pensar, mas não tem ninguém obrigando essas pessoas a jogarem. Elas estão jogando porque querem. E, de fato, não tem ninguém apontando uma arma para a cabeça dessas pessoas e obrigando elas a jogar. Mas o que está acontecendo é que as pessoas estão sendo viciadas nesses jogos e não conseguem mais parar. Além disso, o impacto causado pelas bets não afeta apenas o indivíduo que joga, impacta em toda a sociedade. O valor que os brasileiros perdem em apostas esportivas já equivale a 0,22% do PIB nacional. E esse valor não para de aumentar. Em outras palavras, trata-se de um problema significativo do presente com um altíssimo potencial de afetar ainda mais o nosso futuro, já que estudos mostram que 35% dos brasileiros interessados em iniciar uma faculdade deixaram de começar a faculdade porque o orçamento que seria usado para pagar a mensalidade foi comprometido os jogos e apostas esportivas. Bom, agora que eu mostrei um pouco do problema que as bets estão trazendo para a sociedade, vamos tentar entender melhor o que as bets fazem com o cérebro. Para isso, vamos começar diferenciando jogos de azar de apostas esportivas. Os jogos de azar são aqueles jogos que dependem apenas, pura e simplesmente, de sorte. Nenhuma habilidade é capaz de fazer você melhorar suas chances de vencer esse tipo de jogo. Exemplo de um jogo de azar muito conhecido é a roleta, por exemplo. Caso não esteja viciada, não tem nenhuma maneira de você aumentar suas chances de ganhar. Ela é completamente aleatória. Outro exemplo de jogo de azar são os caça-níqueis, em que aquela máquina é programada com um algoritmo que ninguém sabe qual é e que as pessoas vão jogar e talvez em algum momento alguém ganhe com base em um algoritmo completamente desconhecido. Ou talvez nunca ninguém ganhe. Não tem como saber. Por isso, é um jogo de azar. Um exemplo mais atual de jogo de azar é o jogo do tigrinho, por exemplo. Ninguém sabe como o algoritmo do jogo do tigrinho é programado, quem vai ganhar, quanto vai ganhar, que hora do dia vai ganhar. E aqui cabe um aviso bem importante. São cada vez mais comuns, principalmente nas redes sociais, anúncios do tipo: conheça a técnica infalível para ganhar no jogo do tigrinho, ou essa nova plataforma está pagando muito, faça seu depósito agora. Isso é tudo golpe. Não tem técnica infalível para ganhar no jogo do tigrinho e não tem plataforma nova que está pagando muito. Isso tudo é só para tirar o dinheiro do seu bolso e colocar no bolso deles. Ninguém vai te fazer ganhar dinheiro fácil e rápido no jogo do tigrinho, porque o jogo do tigrinho foi feito para pegar o seu dinheiro. Esse tipo de anúncio está cada vez mais frequente porque essas casas de aposta trabalham no sistema de afiliados, um pouco como os marketplaces, ou seja, a cada pessoa que clica no link que você disponibilizou, que você divulgou,
faz o cadastro na casa de aposta, deposita dinheiro e perde aquele dinheiro, faz com que o afiliado ganhe uma porcentagem de todo o dinheiro que foi perdido, base nas pessoas que entraram no link disponibilizado por ele. Ou seja, se você clicar nesse link que diz que tem um método infalível para ganhar no jogo do Tigrinho, a única coisa que vai acontecer é você deixar essa pessoa que fez esse anúncio mais rica e você mais pobre. Bom, para resumir, no jogo de azar, você não consegue fazer absolutamente nada para aumentar suas chances de ganhar. Já as apostas esportivas são um pouco diferentes, já que elas estão atreladas a um evento externo, como uma partida de futebol, por exemplo. É claro que isso está longe de torná-las à prova de golpe. É só dar uma olhada nas manchetes. Desde que as bets tomaram espaço no orçamento dos brasileiros, é cada vez mais comum esquemas de fraude envolvendo partidas esportivas. Mas ok, vamos imaginar por um momento que todas as partidas sejam honestas e que não haja nenhum esquema para levar vantagem em cima de você. Será que, nesse caso hipotético, seria possível ganhar dinheiro de fato com as casas de aposta? É isso que eu vou te mostrar. Vamos primeiro entender, então, como funciona uma aposta esportiva. Imagina que vai acontecer uma partida entre um time A e um time B, e uma determinada casa de aposta vai abrir apostas para essa partida específica. Essa casa vai calcular quais são as chances do time A ganhar, do time B ganhar e de o resultado ser um empate. Para isso, a casa conta com um time de matemáticos e estatísticos que vão avaliar quais são as chances, as probabilidades de cada um desses times vencer. Isso vai levar em conta uma série de fatores, como o desempenho dos times nos últimos jogos, o histórico de partidas entre esses dois times e até mesmo o clima no dia e o local da partida. Ou seja, inúmeras informações são utilizadas para tentar prever qual a chance de cada time vencer. Com base nisso é que são calculadas as tão famosas odds. A odd é o fator de multiplicação do dinheiro apostado caso a aposta seja vencedora. Por exemplo, se você aposta em um resultado que a odd está 1,5, significa que se você apostar R$1.000 naquele resultado e acertar, você vai receber de volta 1.500. E claro, quanto mais provável o resultado, menor é a odd, ou seja, mais próxima de 1. E o contrário também é verdade. Quanto menos provável o resultado, maior vai ser a odd. Mas como é feito esse cálculo das odds? Imagina de novo o cenário entre um time A e um time B. Imagina que os especialistas dessa casa de aposta avaliaram que o time A tem 90% de chance de ganhar essa partida. Para calcular a odd, basta dividir 100 por 90. Nesse caso, o resultado seria 1,11 aproximadamente. Isso seria a odd teórica, mas eu já vou explicar por que a odd na prática é diferente da teórica. Esse conceito ajuda a entender como as casas determinam as odds das partidas que elas abrem. Basta inverter o cálculo. Se você vê uma odd de 1,11, significa que a casa está estimando uma probabilidade de 90% daquele resultado se concretizar. Isso vale para jogos ou torneios inteiros, como o Campeonato Brasileiro, por exemplo, onde o favorito, os times mais fortes, sempre tem uma odd mais baixa, enquanto o time azarão, aqueles times mais fracos, frequentemente vão estar com uma odd altíssima, às vezes de até 500, para um determinado resultado. Isso significa que, se você apostasse aqueles mesmos R$1.000, você receberia de volta, caso o resultado se concretizasse, R$500 mil, meio milhão. E aqui você pode até pensar que, caso alguém tivesse apostado nesse resultado e esse resultado se concretizasse, a casa poderia até ir à falência. Mas não se esqueça de uma coisa: a casa nunca perde. Isso acontece justamente porque esse sistema de odds faz com que as apostas sejam distribuídas de maneira uniforme entre os resultados possíveis. Isso faz com que, no caso de uma zebra como essa, o dinheiro de todos aqueles apostadores que perderam a aposta vai ser suficiente para pagar esses apostadores que ganharam e ainda vai sobrar o dinheiro da casa, o seu lucro. Essa margem, o lucro que sobra para a casa, é chamado de juice, e é isso que garante que a casa sempre ganhe. Lembra do exemplo daquele time que tem 90% de chance de ganhar e por isso a odd teórica é 1,11? Então, ela é teórica porque na prática essa odd vai ser um pouco menor. Para ficar mais fácil, vou dar um exemplo prático de como isso funciona. Imagine, por exemplo, que a casa oferecesse uma aposta para um simples jogo de cara ou coroa. Nesse caso, existem dois resultados possíveis, cara ou coroa, e 50% de chance para que cada resultado aconteça. Se você dividir 100 por 50, a odd teórica deveria ser 2, correto? 2 para cara, 2 para coroa. Mas na realidade, se alguma casa de aposta abrisse uma odd para esse jogo, a odd não seria 2, seria 1,9 mais ou menos. E o valor dessa diferença para cada lado é o que fica para casa, é o lucro da casa. Bom, mas você pode pensar, tá, mas eu não ligo se a casa sempre ganha, desde que eu consiga ganhar também com alguma estratégia. Agora, será que existe uma estratégia para você ganhar mesmo? Bom, ganhar uma aposta ou outra
realmente não é difícil. Basta entender um pouco do esporte em questão e contar com um pouco de sorte. Mas para ter um ganho consistente no longo prazo e viver de aposta, você teria que contar com alguma estratégia. E nenhuma delas dá muito certo. Uma das estratégias que você poderia utilizar é apostar sempre nos favoritos. Você pode simplesmente apostar apenas em jogos em que um time é absurdamente melhor do que o outro. Isso vai reduzir muito as suas chances de perder. Mas reduzir muito é diferente de zerar as suas chances de perder. E nesse caso, basta que uma das apostas dê zebra para que você perca o lucro de todas as outras apostas ganhadoras. Provavelmente até saia no prejuízo. Isso porque, como eu falei antes, quando você aposta no time favorito, esse time vai ter uma odd muito baixa, frequentemente é 1,05, 1,10, ou seja, se você aposta R$100, você ganha R$5, você ganha R$10 apenas. Isso significa que, se sua odd fosse, por exemplo, de 1,05, bastaria uma derrota em 20 partidas para que você perdesse todo o seu lucro acumulado e eventualmente até saísse no prejuízo. Agora, fazer o contrário e apostar sempre no pior time é pior ainda. Por mais que a odd seja bem mais alta, como 5, por exemplo, você dificilmente vai acertar o resultado. Por mais que você ganhe uma vez, a quantidade enorme de vezes que você vai perder, pois a sua zebra não vai se confirmar, com certeza vai deixar você no prejuízo. Bom, depois de ter demonstrado que a casa nunca perde, quem perde é sempre o apostador, a gente chega no ponto alto desse vídeo, que é que, mesmo assim, tanta gente jura de pé junto que é possível ganhar dinheiro com as bets. Em primeiro lugar, por causa da publicidade abusiva dos meios de comunicação. Muitas casas de aposta dão a entender que é muito fácil ganhar dinheiro com apostas esportivas. Chegam a tratar as bets como se fosse uma fonte de renda extra, que é um completo absurdo. Além disso, não faltam pessoas famosas fazendo publicidade para essas casas de aposta. Quando essas pessoas famosas emprestam a credibilidade delas para a casa de aposta, automaticamente muitas pessoas acabam confiando naquela casa de aposta. Não porque conhecem a casa de aposta, ou porque de fato entendem que faz sentido aquilo que está sendo dito, mas porque confiam em quem está falando. E aí você vê o comercial e pensa, poxa, se esse famoso está falando, ele jamais diria nada para me enganar, deve ser coisa boa mesmo. E olha, infelizmente, se você pensa que ele nunca faria nada para te enganar, você está errado. Ele faria sim. E talvez não de maneira consciente, talvez até por ingenuidade, mas pode ter certeza que essa propaganda que ele participa pode fazer você se endividar com apostas e até ficar doente, pois o vício em jogos é um problema sério de saúde atualmente. Isso tudo por conta do que os jogos fazem com a nossa mente. Para entender isso melhor, a gente precisa olhar para um neurotransmissor que está dentro do nosso cérebro, chamado dopamina. A dopamina está altamente associada à sensação de prazer. Tem uma área do nosso cérebro que é chamada de área tegmental ventral. Ela fica lá dentro do cérebro. O que acontece é que toda vez que essa área é ativada, a dopamina flui para uma outra região do nosso cérebro chamada núcleo accumbens. E chegando lá, a gente tem uma sensação de prazer, de empolgação, de desejo. Esse circuito é chamado circuito da recompensa. Sempre que existe alguma situação que pode nos deixar motivados, esse circuito entra em ação. Mas essa sensação é cortada por uma outra região do nosso cérebro, chamada neocórtex, que é uma área do cérebro ligada à razão e ao planejamento. Essa é a área do cérebro que, de certa forma, corta o barato da área tegmental e faz com que a gente se sinta saciado, ou seja, mate a vontade daquilo que queríamos fazer. É assim que um cérebro saudável funciona. Mas aí existem algumas coisas que podem fazer esse complexo mecanismo se desorganizar. Isso acontece com as drogas, por exemplo. Elas causam uma injeção momentânea de uma quantidade enorme de dopamina, impossibilitando qualquer controle pelo neocórtex. E aí, quanto mais droga a pessoa vai usando, o cérebro entende que apenas aquela droga é capaz de oferecer a sensação de prazer. Todas as outras atividades deixam de ser interessantes, fazendo com que a pessoa fique cada vez mais dependente da droga. As apostas esportivas provocam exatamente o mesmo efeito dentro do nosso cérebro. Elas ativam esses mesmos circuitos cerebrais, mesmo sem usar qualquer substância química. O prazer, nesse caso, é a possibilidade de ganhar muito dinheiro de forma muito rápida. E aí o nosso cérebro vai querendo cada vez mais dopamina. E o jogador entra num ciclo vicioso que não tem fim. Esse vício começou a ser tratado como um transtorno ainda nos anos 1980. Em 2013 ganhou um nome específico, a ludopatia, que é reconhecida como uma doença pelo Ministério da Saúde do Brasil e pela Organização Mundial da Saúde. A ludopatia provoca variações de humor, como ansiedade, depressão, além de levar as famílias à ruína financeira. E não faltam relatos e notícias do quão danoso tem sido esse vício para a nossa sociedade. Apostadores chegam a vender o carro, a casa e até a se envolver em crimes
para bancar o vício do jogo. Ou seja, isso já se tornou um problema de saúde pública no Brasil. É por isso que são necessárias leis bem definidas para a publicidade das bets. Da mesma forma que foi feito no passado com o cigarro, que antigamente tinha sua publicidade liberada na televisão e nos outdoors, e hoje são banidas desses lugares, além de ter em todas as suas embalagens imagens bem impactantes do que pode acontecer com o fumante crônico. Esse seria um bom caminho a ser seguido pelas casas de aposta. Destinar recursos arrecadados pelas bets para a saúde pública também é uma boa saída. Assim como é feito no Reino Unido, por exemplo, em que 15% de todo o lucro das casas de aposta é revertido para o NHS, que é o sistema de saúde pública do Reino Unido. Ou seja, não se trata de proibir as bets, porque a gente sabe que no mundo real esse tipo de coisa não funciona, mas de conter seus danos e educar as pessoas em relação aos seus malefícios. Até lá, é importante que cada pessoa seja responsável por si própria, pelos seus familiares e seus amigos. Por isso, se você ou alguém que você conhece está viciado em apostas esportivas, é importante procurar ajuda médica o mais brevemente possível. E se você nunca apostou, mas sentir vontade, pense com calma em todos os pontos que foram abordados aqui nesse vídeo. Será que vale a pena dar abertura para um possível vício que pode ter consequências incalculáveis para a sua vida? Afinal, como eu trouxe aqui nesse vídeo, as bets são claramente um mau negócio, tanto para a sua saúde como para o seu bolso. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.